Fala, nação! Saudações de nação. Bom, bora reger aqui mais um trecho que eu tô trazendo aqui, um trecho muito importante, né? Sobre Vitor Pereira, Flamengo, Corinthians, reforços do Flamengo e tudo isso sobre o Flamengo aqui no canal, né? A imprensa paulista também do Gazeta Esportiva falando sobre o Flamengo. Um trecho que eu tô trazendo também aqui sobre o Felipe Fascicani, né? O carinho. A gente sabe que o Fascicani é palmeirense, mas ele tem um carinho muito grande pelo Flamengo. E nesse vídeo aqui vocês vão ver no finalzinho do vídeo, né? Beleza? Então é isso aí. Vai deixando seu like, sua inscrição para ajudar o canal. Eu quero dar os créditos à ESPN Brasil, o Grupo Disney, Placar TV e canal e ao canal, né, Gazeta Esportiva. Link na descrição como créditos. E vambora pro vídeo. Nossa, tamo junto. Deixa o like. Pois é, minha gente, o presidente do Corinthians falando sobre o assunto Vitor Pereira, que continua rendendo bastante. Então, entendo um pouco do sentimento do Ilho, mas para mim não é certo julgar o caráter de uma pessoa por não ter sido sincero. Mas o Vitor Pereira não foi 100% transparente com o Corinthians. Isso não quer dizer que ele seja mau caráter. Para mim, isso é cruzar uma linha que não deveria existir em relações profissionais. Ali se trata de um clube, e hoje clubes estão sendo tratados como empresas, e um profissional. Para mim, o Vitor Pereira quis ser diplomático, tentar uma saída ali sem desagradar ninguém, falar, não, eu estou indo por um motivo pessoal. Se ele expusesse que ele tinha uma percepção diferente do clube, ele não via futuro nas perspectivas, ele não acreditava no elenco, ele poderia gerar um desgaste e seria criticado igualmente. Pois é um assunto delicado e eu confesso que estou muito curioso para ouvir o que vai dizer o Vitor Pereira, né? Porque ele ainda não foi ouvido. Ele deve falar no dia que ele for apresentado lá no Flamengo, com certeza falará sobre o tema, mas ele ainda não se pronunciou. Eu acho que também precisamos ouvir o outro lado dessa história. Meus amigos que, pelo visto, vai longe, hein, Silas? Opa, já estão falando no primeiro jogo em Itaquera, Corinthians e Flamengo. Eita. Eu sou contratado para ser técnico do Náutico e eu chego lá em Recife, eu dou um treino e a gente viaja para Serra Talhada, cidade do Lampião, para jogar lá. E na viagem, o pessoal do Santos liga dizendo para eu ir para Santos. Porque quando eu vou para o Grêmio, o Santos me queria e o Grêmio queria o Dorival Júnior. E nós fizemos o caminho inverso. O Dorival foi para o Santos e eu fui para o Grêmio. E eu falei para os caras... Vou falar, o Bertolucci, você já assinou o contrato aí com o Náutico? Eu falei, não, ainda não. Ele falou, então vem para cá, inclusive a gente ressarce o Náutico. Eu falei, não. Eu ainda brinquei, falei, o Santos chegando atrasado de novo. Né? Eu falei, não vou. 2 meses depois entrou um colegiado lá no Náutico e eles me mandaram embora. Mas eu aprendi... O meu pai falava para o Paulo, meu irmão gêmeo, para mim, se você der palavra para alguém, vai até o fim para cumprir. Cuidado com quem você empenha a sua palavra, mas se você empenhar, vai até o fim para cumprir. Então, assim, eu também não chegaria tanto, como o Breiler disse, mas eu acho uma tremenda de uma sacanagem o que ele fez com o Corinthians. Isso eu acho. Eu acho que tem uma diferença aí, concordo com tudo que vocês falaram, é que, para mim, o problema está na condução da coisa. Porque ele chegou ao fim do contrato. Chegou. Ele poderia ter encerrado o ano e buscado um outro caminho. O contrato até agora, dia 31 de dezembro. Agora. Acabou. Sou fã do trabalho dele, hein? Que fique claro, sou fã do trabalho dele, mas essa daí... É que eu acho que ficou parecendo, assim, que ele não teve força para dizer, firmeza, dizer, eu não quero trabalhar aqui mais... Eu tenho interesse até em continuar por aqui, eu vou buscar um outro clube e tudo. E aí o Flamengo, eu concordo com o Duílio, assim, o Flamengo está observando tudo. Eu acho que a questão do Flamengo, o problema é com o Dorival. Não é com o Corinthians ou com o Vitor. A forma que saiu o Dorival, eu não acho a forma mais respeitosa possível. Mas eu não acho também que o Flamengo tenha assediado um treinador que estava trabalhando. Não me parece isso. Não me parece isso. Quando termina aquela relação, João, e aquela relação terminou de forma pública, todo mundo ficou sabendo que o Vitor Pereira não ficaria mais,
O Flamengo falou, opa, esse cara me interessa, gostei do que vi. A negociação com o Dorival não caminhou. Não estava... Exatamente. A questão aí, talvez, a gente possa falar, do Vitor Pereira parar e pensar como pensou o Silas. Não. Eu acabei de sair daquele lugar, não vai ser legal. Vou deixar isso para depois, guarda meu nome aí, daqui a uns meses, vocês acabam demitindo um treinador aí mesmo, daqui a pouco vocês me chamam. Porque ele sabia que poderia dar esse tipo de problema. Agora, a relação Corinthians-Vitor Pereira, para mim, está completamente condenada. E ele sai do Corinthians, né, e a gente entende o pensamento de quem é corintiano, e vai para um clube, né, que é um rival, claro. Flamengo e Corinthians são rivais, e que recentemente este clube levou a melhor diante do Corinthians. Eliminou o Corinthians da Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, o que acirrou a rivalidade, porque Flamengo e Corinthians nunca tinham decidido algo desse porte, como a Copa do Brasil, recentemente. E aí ele vai, e depois de toda essa história, ele vai exatamente para este clube que, no momento, lhe oferece melhores condições de trabalho. Isso é um ponto também que precisa ser colocado. Mas aí ele sai daqui e vai para ali. Rapaz... Será que não foram aqueles 30 minutos do segundo tempo que ele deu um baile no Flamengo, que ele calou o Maracanã? Isso, foi muito. Talvez aquilo ali tenha chamado a atenção. Contribuiu, claro. Porque foi no pênalti, nos pênaltis, né? Isso aí. Sim. E ele jogou demais. Tem tudo a ver. O Maracanã ficou quietinho. E o Vitor Pereira, além de ter levado o Corinthians a uma final de Copa do Brasil, o Corinthians ficou em 4º lugar no Brasileiro. Foi a melhor campanha do Corinthians desde o título de 2017. A avaliação do trabalho do Vitor Pereira no Corinthians é positiva. Sem fazer pré-temporada. Sim. Coisa que ele vai fazer no Flamengo. Elimina o Boca na Bomboneira com um time quase que juvenil, que juniores. Nossa, estávamos lá, hein, Silas? Pois é. Que jogo, hein? E assim, tem muita gente brincando com a história da sogra do Vitor Pereira, e eu também não acredito que ele tenha inventado essa história. O problema de saúde existe na família, mas ele, diante dessa nova perspectiva profissional, ele falou, aqui talvez compense o transtorno, a dor de cabeça de ou fazer uma mudança, ou trazer a família para cá, porque, de fato, ele poderia ter jogado cartas na mesa para a diretoria corintiana. E, em alguns momentos, eu sentia nas coletivas do Vitor, quando ele era perguntado sobre perspectivas, planejamento, ele muito pé atrás, antes de revelar a história da sogra. Então, para mim, ele já tinha essa coisa na cabeça. Alguma coisa não estava legal já para ele. Sim, e acredito que não é nem ali de desavença com a diretoria, é mais de imaginar, olhar a dificuldade financeira do Corinthians. Projeto, talvez. Pois é, projeto, dificuldade de contratar. Dizem que ele não se adaptou a São Paulo, ele não gostou de morar em São Paulo. Também. Isso é uma coisa que faz. E pesa, né? Pode ter pesado, mas imagine se o Vitor Pereira... Se esse foi o fator principal, talvez até acima da sogra. O Vitor Pereira chega para a diretoria corintiana, estou indo embora porque não gosto de São Paulo. A torcida corintiana ia cair matando da mesma forma. Então, eu não vejo uma saída, toda saída de um profissional uma boa impressão, acaba sendo traumática. Poderia ter sido conduzido de outra forma, como o Marra ressaltou, mas eu entendo que é um direito legítimo de qualquer profissional ir embora e fechar contrato. E a gente sabe que no mercado do futebol tem coisa até pior. São muitas puxadas de tapete, o treinador vive uma rotina muito complicada. Então é preciso ponderar também esse lado do profissional antes de taxar o caráter, como fez o presidente. Rapaz. E o Vitor Pereira vai começar o trabalho em janeiro e terá logo aí pela frente final da Supercopa do Brasil com o Palmeiras, final da Recopa Sul-Americana com o Independiente Del Valle e o Mundial de Clubes que o Flamengo irá disputar. Vamos para o intervalo e já voltamos. Oficial, Vitor Pereira vai ser o treinador do Flamengo em 2023. Nesta terça-feira, o clube, em suas redes sociais, informou ter um acordo com o treinador para comandar a equipe profissional na próxima temporada. Foi um comunicado de forma bastante cuidadosa, até por questão jurídica, já que Vitor Pereira tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro deste ano. O Flamengo se cercou de cuidados, então fez um informe ao público de que Vitor Pereira tem esse acordo e vai assinar o contrato
a partir de 1º de janeiro de 2023, contrato que vai valer por 1 ano. Vitor Pereira vai custar ao Flamengo, junto com a sua comissão, 4,5 milhões de euros por temporada, cerca de 25 milhões de reais. Então, a partir de 2 de janeiro, no Ninho do Urubu, o Vitor Pereira vai comandar o Flamengo com foco em grandes competições na próxima temporada, especialmente o Mundial de Clubes, que ainda não tem data nem local, ainda não estão marcados pela FIFA. O Flamengo tem tudo encaminhado para contar com Ayrton Lucas em definitivo. Ele está emprestado pelo Spartak de Moscou até 31 de dezembro. 7 milhões de euros vai custar essa contratação. O Flamengo ainda de olho no mercado também para contar com Gerson, do Olympique de Marseille, que quer recontratar esse jogador, mas o clube francês ainda bate na tecla, quer cerca de 20 ou 22 milhões de euros pelo atleta. Então o Flamengo ainda martela para contar mais uma vez com o Coringa, ali o seu camisa 8 do histórico time de 2019. E aí alguns nomes circulam, como por exemplo Diego Rossi, atacante do Fenerbahçe, o Claudinho, que atua no futebol russo. Esses nomes por hora não estão na mesa do Flamengo. O Flamengo de olho aí nas possibilidades no mercado, mas mais atentamente vai discutir primeiro com Vitor Pereira para saber quais as posições necessárias e aí sim efetivar contratações, além das renovações que já fez Felipe Luiz e também Davi Luiz, que estão garantidos por mais um ano no Ninho do Urubu. Boa, Pedro. Eu vi ali a estátua do Zico, lembrei que ontem você falou de duplas históricas. Zico e Sócrates podia ter sido na sua lista, né? Sim. A gente estava falando de Pelé e Garrincha, etc. Ronaldo e Rivaldo. Bebeto e Romário. O Dodô e Osmar, ou Bobô e Osmar. Esse aí é o melhor de todos. E agora, esse acerto, a fiel torcida tá brava com o Vitor Pereira. Mas não era urgente, tinha que ficar em Portugal. E agora vem esse acerto aí, que não é novidade, mas veio a confirmação do Flamengo. Tem razão para ficar chateada a torcida corintiana? Tem até o momento em que o Vitor Pereira explicar os motivos dele não permanecer no Corinthians, a verdade, né? Porque ele já tinha dado declarações que não ficaria por questões familiares, ele explicou os motivos, o Duílio Monteiro Alves também explicou, o presidente do Corinthians, e um mês depois ele aparece no mesmo país, só que numa outra cidade, num outro clube, que é o Flamengo. Lógico que isso faz parte de negociações no futebol, acontecem naturalmente, é um mercado que a gente sabe que muitas vezes não é justo. Tem essa história do Dorival também, né? Estava acertado e de repente o Flamengo disse que não queria mais. O acerto, né? Não foi a confirmação ainda, porque ele tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro, então por isso o Flamengo tem essa preocupação em anunciar que está acertado com o técnico, então ele vai oficialmente ser anunciado quando o contrato com o Corinthians se encerrar, mas é algo que o Vitor Pereira tem que explicar. O Flamengo fez a parte dele de procurar um técnico que estava livre no mercado, mesmo sabendo dos argumentos desse treinador em não permanecer no Brasil, e ele acabou aceitando. Então, acho que quem deve mais explicações sobre a sua decisão é o Vitor Pereira. Se é que deve explicação, né? Mas a partir do momento em que a justificativa é dada para não permanecer, ele precisa explicar o porquê não aconteceu dele permanecer no Corinthians. Alguma ideia do que pode ser? Será que tem a ver com o Vitor Pereira? Eu acho que pode ser uma bola levantada. De repente, falar do planejamento do Corinthians para 2023, se fala dessa questão das contratações que não chegaram ainda, o Romero está por vir, a renovação Brasil, né? Do Yuri Alberto. O paraguaio chegou ao Brasil para voltar ao Corinthians. Deve acertar a qualquer momento, mas é a bola levantada para alguém perguntar. E aí, Duílio? Essa questão do Vitor Pereira, né, que tem contrato com o Corinthians, que vai se encerrar no fim do ano, e que vai voltar para o Brasil, para o Flamengo. Acho que é muito mais uma bola levantada aí para, de repente, ele falar sobre o assunto, e tenho certeza que falaremos desse assunto amanhã aqui nos... Mais Copa do Mundo. Nossa Senhora! Melhor assim. Melhor assim, até porque eu acho que brigar Corinthians e Flamengo por qualquer Vitor Pereira é muita coisa. É muita coisa. É muito time para pouco treinador, entendeu? Então acho que tá tudo certo. Tem que evidentemente que o Andrés foi super irônico, né? Super irônico. É evidente que foi um chapelaço que o Flamengo deu no Corinthians.
Foi um chapelaço. Lógico que foi. É que o Andrés, hoje, o que é o Andrés do Corinthians? O Andrés do Corinthians hoje ele é membro do Conselho. É membro do Conselho, vitalício do Conselho. E ex-presidente do Corinthians. Mas a diretoria do Corinthians não teve a coragem de vir a público e falar o que ele falou. E ele veio e falou, mas o Andrés tem força dentro do Corinthians? O Andrés, é lógico, ele vai eleger o próximo presidente. O próximo presidente do Corinthians vai ser o André Negão. Todo mundo sabe disso. Dificilmente o André Negão vai perder. Aliás, todos os presidentes, ele que elegeu, né? Desde que ele saiu, ele elegeu. Ele elegeu o Mário Gobi, ele elegeu o Roberto de Andrade, e elegeu o Duílio Monteiro Alves, sem dúvida. E agora vai eleger o André Negrão, que vai ser o primeiro presidente negro do Corinthians. Sim. Agora, Chico, eu falei pro Celso na Gazeta Esportiva outro dia que dirigente como o Andrés faz falta. Porque eu gosto que ele fala na lata. Ele já fala rasgado, pronto. Você viu o Marcos Braz? Já fica dando volta, umas declaração pré-fabricada. Já fala na lata logo. Também gosto disso. O que você achou dessa história toda, Pedro? Achei engraçado. Você é São Paulino? Achei engraçado. Cara, eu sou filho da minha mãe, né? Então, assim, eu gosto da coisa meio preto no branco. Acho que se você vai embora porque você vai embora, vai embora. Acabou o contrato, eu tô indo, não quero ficar. Seja lá qual for o motivo. Claro. Entendeu? Você não deve nada pra ninguém, é todo mundo adulto e segue o baile. Entendeu? Ficou uma historinha estranha, né? Não posso ficar por causa disso, daquilo. E ficou todo mundo triste, todo mundo, né? Todo mundo resignado. Coitado, e ao mesmo tempo, né? Com compaixão com o cara, não sei o quê. Aí deu 2 meses. 2 meses? 24 horas. 24 horas, né? Ele saiu dia 14, dia 15. Dorival estava aqui e já ficou sabendo que estavam fazendo um acordo. Feio. Bonito não foi. Não foi. Mas eu acho que o Andrés passou. Se eu fosse o Andrés, também não passava recibo, não. Só ficava na moita e tal. Mas não pode romper Corinthians e Flamengo por causa de qualquer Vitor Pereira. Mas eu concordo exatamente, eu concordo com você. Não precisa fazer uma novela. Nada. Se um treinador igual o Vitor Pereira, é gastar vela melhor. É gastar vela com mal defunto. Não, e o Andrés... Até porque, simplesmente, como disse o Andrés, ele não ganhou absolutamente nada. E o Dorival não deixou nada. Não deixou nada de legado, não ganhou nada, não foi nada. E o Andrés mandou embora o que ganhou e está contratando que não entendeu, exatamente. O Andrés tem razão num ponto. O vilão, quem mais perde com essa história toda, não estou dizendo do ponto de vista financeiro, que vai ganhar uma bala no Flamengo. É o Vitor, porque se queimou, ele poderia muito bem ter falado, ele ainda que sempre bancou sincerão nas coletivas, sabe, brigou com o repórter, falou que ele estava sempre respeitoso quando ele falou da família, da sogra, foi com o Marco Belo Transamérica, que o Chico lembrou aqui, com toda felicidade, para depois fazer esse papelão. Ele fez no dia 14 aquele textão dizendo, tô triste, queria continuar, não vou para clube nenhum, para no dia 17, bateu o martelo com o Flamengo. Dia 15 ele já começou a conversar. E dia 17, aliás, eu acredito que o Marcos Braz falou, eu acho que a conversa já tinha começado. Também acho. Não acho que foi tão rápido assim. Dia 15 já vazou. Dia 15 o Dorival já tinha informações. Ele se despediu no dia 14. Já se despediu no dia 14. Dia 15 o Dorival já tinha informação que o negócio estava andando. O papelão maior é pro Vitor. Agora, realmente... Não, e aí, que ele falou assim, porque o Duílio é meu amigão, o presidente é meu amigo, e vai e almoça e janta na casa do Duílio, meu irmão, toda, meu irmão. Quem que é o irmão desse que dá uma punhalada nas costas? É o Caim e Abel, né? Caim e Abel. Boa, Flávio. Quem que é o que irmão parte desse? que está Caim e Abel, meu querido pastor? Gênesis 4. Gênesis 4. Você não decorou ainda, Chico? Não decorei, não consigo decorar, é complicado. Esse negócio de Gênesis 4, Gênesis 5. Vida que segue, vamos ver como é que o Corinthians movimentou o seu mercado a partir da chegada do Fernando Lázaro, que tem boa condição de fazer um bom trabalho. Não fará trabalho pior que o Vitor Pereira, até porque o Vitor Pereira não ganhou nada. Não tem o que correr atrás. Não conseguiu nada. Então, o Fernando Lázaro chega numa condição favorável, não tem legado tático, não tem nada. O Thiago Lagui vai... Você sabe que o meu coração é alviverde. Temos uma rivalidade muito grande hoje. Mas, eu tenho o maior carinho do mundo de mostrar esse manto aqui. Inclusive, essa camisa não é sua, talvez seja do Leandro, meu tio, que jogou no Palmeiras e também no América em 84, Denis, lateral esquerdo, que você lembra, obviamente, de algumas partidas. Ele trocou essa camisa e é a que eu tenho de mais carinhosa guardada na minha casa, porque ela faz parte
de tudo aquilo que, infelizmente, eu não vi ao vivo, porque eu tenho 38 anos, mas que eu fiz questão de estudar. Tá. E eu escrevi o meu TCC de faculdade sobre vocês, sobre a seleção de 82, mesmo não tendo visto. E essa camisa me remete muito a isso, ó. Ao que você significou para eu estudar futebol e para eu gostar de futebol. Então, eu brinco, mesmo com o coração alviverde do Palmeiras, essa é a camisa que eu tenho com mais carinho em casa pela simbologia e por vocês terem representado tão bem e mostrado o que é jogar futebol de verdade nesse país, Ico. E esse daí jogava como poucos, né? O Leandro é um dos maiores da história ali, da lateral. Essa já é dele, né, Zico? Essa 3 na zaga? De 84, já era o Leandro na zaga. Na zaga, né? Exatamente, né? A fase final, porque eu também joguei o final da minha carreira com o patrocínio aí da Lubrax, joguei muito pouco. Isso. Um dos patrocínios mais longos da história o Leandro, do futebol. Começou em 84, eu estava até na Itália, quando começou que o CND liberou patrocínio nas camisas. Então, eu joguei até o final aí da carreira, eu joguei 5 anos ainda com esse patrocínio. E o Leandro realmente depois foi... E uma das razões do Leandro não se sentir bem para ir à Copa do Mundo de 86 foi justamente o fato dele achar que não tinha mais condições de jogar na lateral. O Tele era fã dele, achava que ele deveria jogar e ele queria jogar na zaga. Muita gente levou para outro lado o negócio de Renato e tal, de saída, mas não foi nada disso. Era questão de que ele não aguentava mais devido ao problema, principalmente de joelho. Ele não aguentava. Então é isso aí, nação. Eu não vou me estender muito aqui não, né? Vou tocar em um ponto ali rapidinho no começo desse react. O Braylen Pires, ele passa muito pano, meu filho. A quantidade de pano que o Braylen Pires passa é uma coisa inacreditável, né? Defender o Vitor Pereira, a atitude dele, desde que ele saiu, é uma coisa inacreditável, né? Se fosse no Flamengo, a gente ia ficar puto. Mas como é o nosso rival, não. Então é aquilo. A quantidade que ele passa pano, do jeito que ele saiu, beleza? Mas o Vitor Pereira agora é do Flamengo, espero que ele faça um bom trabalho. Eu quero saber a sua expectativa. Você acha que o Vitor Pereira vai fazer um bom trabalho, sim ou não? Só colocar aqui nos comentários, eu vou estar lendo o teu comentário aqui. Vitor Pereira vai fazer um excelente trabalho, sim ou não? Aqui nos comentários, coloca aí que eu vou estar lendo e a gente troca uma ideia. Tamo junto, nação, e deixa o like. Valeu!